Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Alguns domingos atrás, o pastor Ricardo pregava aqui sobre renovação. E eu já vinha, depois de vários acontecimentos, desde o começo do ano para cá, a igreja, tudo. E eu comecei a pensar sobre alguns fatos, sobre acontecimentos que vinham acontecer, que estavam acontecendo. E eu comecei a buscar a Deus sobre uma palavra de Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. E o tema eu coloquei como: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos estão esperando no Senhor? Quantos estão esperando a sua volta? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quando se fala em renovo, a igreja há de pensar que tudo que se renova é algo que tem que ser original. Você não renova nada que é falsificado, você vai renovar algo que já existia, algo que já tinha, algo que era original. Então você busca uma renovação naquilo ali. Você pega simplesmente um móvel, lá muitas vezes jogado num canto, ele um dia foi um móvel especial, aos olhos era uma beleza quando você comprou, mas com o decorrer do tempo, ele perdeu o original dele. E muitas vezes você pega aquele móvel e leva para alguém, para um marceneiro, para que ele venha dar vida àquilo ali novamente, que ele venha parecer original, que ele volte à forma normal dele, como era antes. E Deus tocava no meu coração sobre o seu renovo. Quando Paulo aqui, ele fala à igreja de Tessalônica e de Corinto. Quando ele fala sobre isso aqui, ele fala sobre essa, para que a igreja viesse esperar no Senhor. Por quê? Porque havia uma filosofia, naquele tempo, bem antes de Cristo, que se pregava que o bom, os filósofos diziam e colocavam, tinha as escolas para ensinar, que o bom era viver, curtir a vida. Viver, quanto mais alegria, quanto mais prazer você tivesse na vida, aproveitar a vida. Aproveita a vida do jeito que for, mas sem Cristo na vida. Porque eles ensinavam que no momento que você deitou, no momento que você aproveitou a tua vida, não havia esperança no momento que você morresse. Então eles não tinham esperança no momento que eles morressem, para eles acabou. Então era colocada essa filosofia naquelas igrejas, e Paulo vem orientar essa igreja, e Paulo vem orientar aqueles irmãos, ele orienta um ao outro, dizendo para que eles venham esperar no Senhor, que após a morte, sim, vai ter uma recompensa, nós estaremos com o Senhor em outra vida. Tirando aquilo, e aquela igreja no momento ela passava por esse determinado momento, muitos, às vezes, de desânimo, pessoas que tinham sido desanimadas da fé, pessoas que não
não buscavam, mas o Senhor não é igual ao dia de hoje. Hoje, muitas vezes, pessoas têm deixado a sua fé, por quê? Porque muitas vezes elas buscam algo que não seja o reino de Deus. Muitas vezes buscam prazeres da vida. Muitas vezes buscam algo que não vai alimentar, não vai servir de nada para a sua vida espiritual. E no momento que ele determina, ele chama a atenção daquelas igrejas. Ei, gente, vamos despertar, gente. Não fica entrando nessa filosofia. Era epicureus, não é, pastor? Era tantureus ali que eram filósofos que ensinavam. E tinham escolas que formavam aquelas pessoas para colocar isso nas igrejas. E a igreja, aquelas duas igrejas, foi uma das duas igrejas que mais teve avivamento no momento que o Senhor começou a trabalhar. Uma igreja que se reavivou no momento que elas começaram a esperar, a buscar mais no Senhor. Elas esperavam no Senhor. Muitas vezes nós esperamos em quem? Na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso bolso, no banco, no nosso salário. Não. Esperamos no Senhor. Renovar, Senhor. Renova. Renova, Senhor. Eu já fui bom. Eu já fui melhor, Senhor. Mas como que eu acho que eu preciso de um renovo? No momento que muitos sentem a presença do Senhor e eu não sinto. Muitos oram, choram na presença do Senhor e eu não sinto. É momento de se realmente buscar a Deus, Senhor, o que está acontecendo, Senhor. Eu envelheci, a minha fé não é mais aquela fé do primeiro amor. Eu deixei escapar no decorrer da vida, foi passando, e eu fui perdendo essa essência. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para renovo ainda. Há um tempo de renovação para essa geração ainda. O Senhor Jesus, quando forma o homem com um único objetivo: substituir o espiritual. Satanás fazia o louvor, direcionava todo com os anjos, tinha ali acesso com o Senhor, estava com o Senhor, adoração. Então ele tinha um alto acesso e tinha aquela comunhão com o Senhor, aquela comunhão até no momento que simplesmente ele quer ser igual a Deus. Quando ele pensa em querer ser igual a Deus, ele cai. E a palavra nos orienta, nos fala que ele simplesmente cai. E não é só o fato dele cair ou sair, mas uma terça parte ele leva com ele. E quando ele cai, os anjos são condenados. Condenados sem o direito de renovação. Sem o direito de ser renovado. Mas só alguém magnífico poderia simplesmente tentar buscar algo para que viesse o adorar. Aí Deus tem a visão, a ideia magnífica de simplesmente começar a criar o homem. Diz em Gênesis 1 que Deus baixou as águas. Deus começa a montar agora o cenário. Deus dá vida às plantas, às faunas. Deus vai dando vida a animais. Aos bichos marinhos, Deus vai dando vida a todos eles. Mas eram racionais. Eram irracionais. Então eles não tinham como pensar nem o que fazer. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Mas diz que Deus, no momento depois de criar todas as coisas, Ele faz uma reunião. Diz a palavra do Senhor em Gênesis
que eles se reúnem e simplesmente Deus cria o homem. Deus forma o homem. Mas quando fala que eles estavam juntos, que eles se reuniram, o Espírito Santo já estava ali. O Espírito Santo para quem? Para o homem. Para a verdade. Para o verbo. E eu imaginava comigo o Espírito Santo olhando, Deus formando, e ele olhar para ele e dizer: mas se eles caírem como os anjos, e se eles fizerem a mesma coisa, te abandonarem, se levantarem contra ti, Deus olha para ele e diz: ele vai ter a minha misericórdia. Esse eu vou colocar algo diferente. Os anjos não tinham a misericórdia do Senhor, mas eles vão ter. Mas se eles vierem se levantar com os senhores, eles podem até cair, mas eu vou levantá-los de novo. Eles podem cair até 7 vezes, mas de todas elas eu vou levantar, eu vou renovar, porque com a minha graça, Deus forma o homem, forma o jardim para ele, o Éden. Hoje a igreja coloca ele lá no meio. Qual o único objetivo dele? Adorar o Senhor. Deus coloca outro jardim, sirva a ele, alimenta ele. Ele não precisava trabalhar, não precisava só adorar. E diz que todo dia o Senhor vinha para o culto, e todo final de tarde ele estava cultuando a Deus. Eu imagino ele no momento escutando os passos do Senhor. Aí ele vem, ele está vindo, eu vou adorá-lo. E diz que todo dia o homem adorava a Deus. E todo dia o homem tinha uma comunhão, tinha um relacionamento. Quem é casado sabe que é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Eles tinham essa comunhão. Para Deus era tudo, era a perfeição, era o que Ele queria. Mas nós vamos ver que lá no capítulo 3 de Gênesis, Satanás se levanta. Satanás se levanta e vem de encontro ao homem, e faz uma proposta a eles. E eles aceitam. Do mesmo jeito que Satanás caiu, o homem e a mulher também acabaram caindo. Tendo ali a separação, porque o pecado separa o homem de Deus. Separando agora o homem de Deus, vão ter que produzir, vão ter que correr atrás. E Deus olha, mas não desiste. Você poderia dizer: mas eu vou desistir. A morte, o pecado, diziam: viu, acabou-se. Acabou-se nada. Era do mesmo jeito. Deus não desistia do homem. Deus desce na terra, olha os filhos deles. Era um desânimo, era o pecado. Não tinha mais jeito. Deus olhava e dizia: não tem mais o que fazer com essa geração. Deus buscava um renovo, tentava renovar, mas eles não queriam. Vai para frente, busca. Deus chega até Abraão. Diz que no tempo de Abraão, por nós termos a essência de adoração, nós adoramos. E diz que aquele tempo de Abraão, eles adoravam pó, pedra, terra. A família dele já vivia disso. O ateu muitas vezes diz: não, o ateu não adora nada. Adora sim.
Alguma coisa ele adora. Pais muitas vezes adoram os filhos. Aqui, para vocês casais, ei, filho, casa, vai embora. Não brigue com seu esposo, com seu esposo por causa dos seus filhos. Eles vão casar e vão. E quem vai ficar? É a sua esposa e o seu esposo. Então muitas vezes gostamos, fazemos, mas não o adoramos. Porque um dia eles vão também e vão nos deixar. E quando tiver velhinho lá, você vai ver que não valeu a pena, às vezes, muita que você fez por eles. Porque muitos hoje os filhos não olham pelos seus pais, não dão valor aos seus pais e muitas vezes nem os visitam. Tudo aquilo que muitas vezes um pai faz pelo filho, o filho jamais vai fazer pelo pai. Tenha isso no coração. E o ateu se apega a alguma coisa. Carro, material, casa, fazenda, dinheiro. Se apega a alguma coisa, por quê? Porque a essência da adoração está dentro de nós. A essência da adoração está dentro de nós. E Deus fala, Abraão, tu tem coragem aí de entrar num projeto aí. Mas Senhor, que projeto? Tu tem coragem de deixar a tua família e ir para uma terra que eu vou te mostrar. Tu tem coragem de fazer isso? Ele sai audacioso. Mas o povo, e qual o objetivo de Deus? Era Israel. A terra, o povo escolhido por Deus. Para que viesse ali um espiritual. Viesse Deus trabalhar no meio de tantos povos. Deus escolhe Israel. Mas eles não aceitam. O pecado toma conta. Diz que Deus olha a ponto de se arrepender de ter feito o homem. A ponto de dizer, olha o que eu fui fazer. A ponto de se arrepender de fazer o homem. Vem Moisés, tira o povo do Egito. Deus trabalha sobre a vida de Moisés com o único objetivo de buscar a renovação do seu povo. Tu vê que Deus não desistia. Deus buscava de todas as maneiras, de todos os recursos, a busca por uma renovação do seu povo, a busca pela renovação de Israel. E Deus operava sobre aquele povo e eles viam os milagres, mas eles tinham tão fragilidade em se dobrar a qualquer coisa. Eles tinham que se apegar porque eles eram adoradores, mas eles tinham que ver. O povo de Israel, eles tinham que ver algo para adorar. Então, nos momentos errados, eles se apegavam a ídolos, não buscando ao Deus Todo-Poderoso. A ponto de Deus escrever, colocar leis sobre eles. Leis são para ser servidas. Aqui, Ilhota, prefeita, é o maior, se ele dizer, a partir de amanhã, as igrejas estão fechadas. Temos que aceitar, é ou não é? Aceitamos. Se ele disser, amanhã todo mundo vai ter que usar máscara de agora em diante. Vamos usar porque é a autoridade maior perante a cidade, perante o povo. E ali Deus era a autoridade. Você vê que quando Deus falou para Adão, Ele colocou uma lei. Ele determinou uma lei. Ei, de tudo isso, você pode desfrutar. Mas daquela ali, não, Ele colocou uma lei. Ele colocou até onde Ele poderia. Mas o homem passou pela lei, vindo assim a conhecer o pecado. Veio a conhecer a morte. Porque o homem, quando Deus forma, Ele não forma para o homem conhecer a morte. Não. Nós era para ser eternos. Mas a visão de Deus era essa, para no momento que Adão
ultrapassa as leis, não aceita as leis de Deus. Ele peca e cai. É enterrado, é morto, a morte o pega. O pecado o pega. A sepultura o pega. Abraão tentou de toda maneira. Mas para a casa do povo, pecou, morreu. Desceu à sepultura também. Foi levado pela morte. Até aí nós víamos que não tinha ninguém que parasse a morte. Não tinha ninguém que dissesse, não, stop, para aqui. Enoque teve. Enoque, Deus se agradou de tanto dele que disse, não, vem, eu vou te trazer para cá, você não vai passar pela morte. Você não vai passar. Mas o seu filho com 900 e poucos anos, experimentou, desceu à sepultura. A morte o pegou. E Moisés é determinado. Deus coloca para Moisés, fala com o povo. Fala com o povo aí, ó. E simplesmente ele fala, ele passa para o povo, e o povo simplesmente diz, não, nós aceitamos esse Deus. Nós queremos esse Deus é poderoso. E no momento, constrói tabernáculo, faz o tabernáculo, para que buscassem a Deus. E diz que ali, anualmente, era queimado incenso, era matado o cordeiro, para que o povo, o pecado do povo, fosse apagado. Faziam, a essência subia até o trono de Deus. E Deus descia. E quando Deus descia, o véu se abria. As pessoas eram abençoadas, os pecados eram perdoados. Mas mesmo assim o povo não acreditava e não queria. Buscava e não achava. Aí que eu vejo Jesus, numa visão, leva João, vai falar isso em Apocalipse. Apocalipse 4, 5, 2, fala que ele leva e mostra nos céus. Mostra tudo lá. E ele vê o esplendor. Mas tudo que chama a atenção dele é quando ele olha para um lado e vê um homem. Aquele homem, ele tinha um livro. E aquele livro tinha um selo. E ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. E diz que ele olhou. Ele olhava para aquele livro. Naquele livro estava escrito nossos pecados. Toda a nossa vida está escrito sobre aquele livro. E diz que Deus fala, procurem alguém na terra, alguém no céu, debaixo da terra, em algum lugar, achem alguém que seja digno de abrir o livro. Vamos se dizer, num julgamento, achem um advogado, alguém para defender a causa deles. Até isso Deus estava preocupado. Deus estava preocupado, alguém que pudesse defender, porque ali estão nossos pecados, ali toda a nossa vida está ali naquele livro. E Deus se preocupava a ponto de dizer, eu preciso de alguém, procure. E eles procuram, diz que faz uma diligência olhando na terra, no céu, e não se acharam ninguém. Ninguém foi achado. Ninguém era digno de abrir aquele livro. E diz que o João começa a chorar. É nesse momento que eu digo e penso que Jesus deve ter se levantado e falado, Pai, deixa eu descer. Deixa eu descer lá. Deixa eu renovar eles.
Deixa eu ir lá e fazer tudo de novo. Mas tu é majestoso, tu é glorioso. A palavra de Deus vai falar que Ele te despiu. Ele deixou toda a sua glória. Por mim e por você. Por mim e por você. Agora imagina você no seu cargo. Vamos te dizer, vou usar de novo aqui o pastor Ricardo aqui, quando fica na frente. Esse é o ruim da gente ficar muito na frente, por isso que eu fico lá atrás. Pega o Ricardo e coloca uma pessoa, nada, um assassino, uma pessoa no lugar dele. Uma pessoa que não tem escrúpulos. Uma pessoa que não se é dado valor. Ele deixa toda a sua glória. E resolve descer por mim e por você, para que haja uma renovação. Ele resolve descer. E é passado por homens e homens, e de todos os homens veio descendo a descendência deles. Davi, quando Deus olha para ele, ele diz, está aí. Talvez Deus olhou e disse, é esse, é segundo o meu coração, é esse. Davi peca, conhece a morte, desce à sepultura. E veio a descendência até chegar, José, até chegar no ventre de Maria. Diz que ele nasce do ventre da mulher. Aos 12 anos, ele começa. Diz que ele vai ao templo ensinar aos doutores. Mas Israel não aceita. Não aceitam ele. Aos 29 anos, ele começa a pregar as boas novas. O que Isaías falava no capítulo 40, Isaías falava que ele iria pregar as boas novas sobre o teu povo, mas o povo não aceitou. O povo não aceita ele. E eu imagino agora Deus imaginando o que eu vou fazer. E Deus vai, eu vou usar os gentios. Os gentios nem poderiam entrar no templo. Mas Deus começa a usar aquele povo. Para que haja uma renovação. Aquele povo se levanta contra o Senhor. E decide simplesmente matá-lo, crucificá-lo. Vão acabar com ele agora mesmo, vão acabar com tudo isso. Eu imagino a renovação. Eu imagino a morte, a sepultura, pensando que os projetos de Deus até ali tinham todos morridos. Eu estudei um pouco sobre o corpo humano, sobre a morte. Eu já falei ao pastor Márcio que eu detesto essa morte. Se pudesse pegar no gogó dela assim, ó, e apertando assim, ó. Eu aqui, com o meu corpinho aqui, não é muito esbelto, era 2 palitos para ficar só na cepa. Mas no meu, se eu morrer aqui agora, eu caí. O pecado tem 24 horas para me devorar por dentro. Aí vem a podridão, que começa a tomar conta, que vai saindo. Dentro, mais ou menos de 36 horas, que eu desço a sepultura, eu volto ao pó. O pastor Marcos nos ensinou isso no grupo familiar, sobre o que não come, o pecado, ele entra e vai nos comendo, em 24 horas, ele te devora por dentro.
Estou certo, pastor? Jesus, ele vai para a morte, porque ele não poderia desistir. Senão todo o projeto do seu pai iria água abaixo. Ele não pode desanimar, diz que os açoites são grandes nele. Diz que os cortes abertos no seu corpo. Diz que a olho nu você olhava e via os órgãos se mexendo para o lado de dentro. Mas ele não desistiu, ele não desanimou. Ele é crucificado. Diz que quando pregam as suas mãos, o sangue lava todo o seu corpo. E num determinado momento ele sente que o Espírito de Deus, Espírito Santo, que até ali estava com ele, sai dele. Você poderia me perguntar, mas por que ele foi abandonado? Pelo meu pecado, pelo teu pecado. Sobre a lei, ele era pecador. Sobre Deuteronômio. Ele, no momento que toma os nossos pecados, ele se torna um pecador. E diz que naquele momento, um dos momentos, ele olha e brada ao Pai: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento ele viu todos. Eu imagino passando um filme na cabeça dele, imaginando que tudo que ele tinha feito, as curas, os milagres, e mesmo assim as pessoas não creram, não acreditaram nele, viraram as costas. Eu imagino ele olhando e vendo aquelas pessoas ali embaixo, que muitas vezes ele curou, salvou, libertou, mas estavam ali, muitas vezes alguns bradando até pela sua morte. E diz que ninguém se importou. Até ao ponto de ele dizer, entregar. Se entregar para quem? Para a morte. Ele se entrega para a morte. Para que haja uma renovação. Para que haja renovação sobre nossas vidas. Se não houvesse morte, não havia uma renovação para nossas vidas de hoje. Porque sobre o seu sangue fomos curados. Ele morre e desce. A morte é louca para pegar ele, pega ele e arrasta. Leva ele para a sepultura. Porque a lei deles, a lei determinada que o homem que morresse como pecador, ele teria que descer da cruz no mesmo dia, porque senão a cidade se tornaria impura, maldita. A palavra fala isso. E é levado ele, jogam ele na sepultura, por amor a mim e amor a você. Quando todos esperavam que já tinha acabado, que não tinha mais nada, o pecado está no mesmo lugar. A morte precisava entrar naquele corpo. Mas o pecado tinha que entrar primeiro. Para ele apodrecer, ele teria que entrar, o pecado teria que entrar, comer ele dentro. E não conseguiu. Eu imagino eles chegarem e perguntarem para o pecado, mas por que aconteceu? Por que esse corpo não está mudando? Porque você não entrou até agora. Até agora nada desse corpo mudar, nada. Não estou sentindo nem cheiro. A morte olhando e dizendo, olha, eu tentei de tudo que é jeito, mas eu não achei pecado nenhum. Não sabia a morte que os nossos pecados
ficaram na cruz. Os nossos pecados ficaram todos lá na cruz. E aquele que estava ali era santo, 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 santo. E aí ele, depois de 40 dias, ele sai, vai ter com os discípulos e sobe. Quando ele sobe, ele chega no céu. Eu imagino, talvez ali as pessoas que estavam, vamos imaginar que seria um julgamento, tendo o juiz julgando, estando ali o livro, as provas estão todas ali contra mim, contra você. Está ali o momento de julgar, o momento crucial de sair a sentença para nós. E não achamos ninguém, e João continua chorando. Agora imagina o promotor entrando, batendo no ombro de João e dizendo: João, não chore mais. Para de chorar. Mas por quê? É que está entrando aí o leão de Judá, a raiz de Davi. Aquele que tem o direito de tirar o selo e ler os livros. Por ele, nós fomos regenerados. Aleluia, Jesus. Apocalipse 4, Apocalipse 5, versículo 9, diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, toda língua, povo e nação, e os constituísse reino, sacerdotes para nós. Ele pagou o preço por mim e por você. Hoje nós temos direito da vida eterna. Hoje nós temos direito de ser renovados. Por mais que os nossos pecados, Deus faz uma aliança com Jeremias num certo momento, e fala para Jeremias: eu vou fazer uma aliança com o meu povo. Fala para eles que de hoje em diante, não vai precisar homem entrar lá na sacerdócio, não vai precisar mais matar lá os animais. Eu vou sondar os corações. Eu vou sondar os corações. E os pecados deles, eu vou jogar tudo no mar. Eu não vou mais me lembrar dos seus pecados. Mas Ele nos comprou com sangue, nos dando o direito da vida eterna. Quando a igreja pregava e Paulo advertia a igreja: espere no Senhor. Por quê? Para ter uma vida eterna. E muitas vezes nós te afastamos, deixamos as coisas pequenas nos afastarem do caminho do Senhor. E muitos que dormem no Senhor hoje, muitos morreram sem a salvação. Porque Adão também, quando foi destituído ali, ele era para ser condenado, como os outros pela lei. Mas só que pela graça de Deus, Deus o salva. Pela graça, somos salvos. A misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Ele não nos crucifica. Mas quando nós estamos com nossos pecados, que pecamos, nós confessamos a eles os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Hoje nós podemos estar aqui.
Quem sabe se hoje à noite o Senhor não vai nos chamar? E se Ele nos chamar, será que estaremos subindo com Ele? Será que estaremos chegando ao Senhor? É uma pergunta para nós nos fazer, nos olhar para dentro de nós. Eu não posso dizer, eu não posso te condenar, eu não posso falar, eu não tenho essa visão de olhar dentro do teu coração. Mas Deus tem esse poder e Ele sabe como está a tua vida. Ele conhece até o íntimo da tua alma. E Ele sabe como tu estás. Muitas das vezes afastado. Eu não sinto mais a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. A minha fé está tão pequena. Eu vou na igreja, eu vou porque alguém me leva. Eu vou por ir, eu vou porque muitas vezes não tenho aonde ir. Será que você não está precisando de um renovo? Quando se fala de renovo, eu volto a frisar, era algo que era... Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você se converteu? Você queria colocar, empurrar Jesus de boca abaixo de todo mundo, você queria converter todo mundo. Porque aquela chama, aquele fogo ardente estava dentro de você. Você deixava Deus usar. Tu falava em línguas estranhas. Você tinha sonhos espirituais. Você buscava mais ao Senhor. E foi passando o tempo, e esse amor, muitas vezes, nós vamos deixando de lado. É o relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus. Deus nos deu esse direito de nos relacionar com Ele. Não há mais véu, o véu partiu. Nós temos acesso com Ele. Eu posso entrar no meu quarto e confessar meus pecados e Ele vai me libertar. E se eu for chamado esta noite, eu subo no Senhor, alegre, feliz. Que nós possamos pensar como está a nossa vida dia a dia, dia a dia. Renovação não é anual, mas cada dia se renovando. Todo dia de manhã, Senhor, Espírito Santo, me renova. É buscando a santidade. Não é buscar ser santo, porque santo é só um. Mas buscando uma vida, um relacionamento com Deus. Um relacionamento realmente que vai nos levar até a glória. É isso que Paulo pregava para aquelas igrejas. Que estavam esperando que a morte poderia acabar ali. E Paulo adverte, gente, vamos pregar. Gente, vamos falar, vamos espalhar. Que a morte não acaba aqui. Que um dia Ele vai vir. Um dia vai tocar trombeta e Ele vai descer e vai levar o nosso povo. Ele vai nos levar. Vai chegar o dia que os pastor Marcos poderá não mais estar aqui. O povo pode até chegar e a igreja está fechada. E você vem procurar, mas cadê? Cadê o povo? Não vai ter culto hoje, o que aconteceu? O povo subiu. Que nós não sejamos esses a chegar aqui atrasados. Mas no momento que tocar aquela trombeta, nós possamos estar subindo com o Senhor. Aleluia, Senhor. Se há algo no teu coração que tem te afastado, que você não tem tido um relacionamento com Deus, busque o conserto com Deus. Busque se consertar o mais rápido possível, não deixe para amanhã. Mas hoje mesmo você tem como olhar para dentro de você. Hoje mesmo você tem como dizer e falar a Deus: Senhor, renova, Senhor. Eu estou precisando, Senhor. Preciso sentir
a tua presença um pouco mais. Eu preciso orar um pouco mais, Senhor. Eu preciso te buscar um pouco mais, Senhor. O nosso relacionamento está assim, ó. Sabe quando eu tenho um relacionamento com homem, com mulher? Nem bom dia, nem boa noite. Não me descosta. Muitos relacionamentos com Deus estão assim, dormindo descostas. Não tem amor, não tem carinho, não tem afeto. Busque um relacionamento puro com Deus, para que Ele possa estar te preparando para aquele grande dia. Se coloque na presença de Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Se coloque de pé, igreja. Aleluia, Senhor. E uma das coisas que João viu sobre aquele lugar, uma coisa que não acontecia no céu, era os 4 e os 24 anciões se prostrarem diante de outra pessoa. Eles só se colocavam e se prostravam diante de Deus. E naquele dia, quando o Senhor chegou, ficou sobre o trono e com o livro na mão, diz que todos os 24 se prostraram e dizendo: Santo tu és, Santo tu és, Senhor. Tu és santo. Tu venceu a morte. Tu venceu a morte. A palavra de Deus vai falar em Romanos que condenação não há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim e para você. Se nós buscarmos o Senhor Jesus para nos renovar. Aleluia, Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos, olhe para dentro de você. Comece a meditar. Como está a tua vida? Como está o teu relacionamento com Deus? Se você tem falado palavras bonitas a Ele, se você tem colocado toda a tua fé sobre Ele, se você tem buscado nas horas de angústias, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sonda cada coração, meu Pai. Ama sobre a tua igreja, Senhor. A essência, meu Deus e meu Pai, Senhor. Que a tua misericórdia, a tua graça, meu Deus, meu Pai, seja sobre cada vida, meu Pai. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Que possamos buscar um pouco mais da tua santidade, meu. Buscar, meu Deus, meu Pai, o renovo sobre nossas vidas, meu Pai. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Temos sido fracos, meu Deus e meu Pai. Muitas e muitas vezes, meu Deus e meu Pai, a correria do dia tem nos afastado de Ti, meu Pai. Ó Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Toma, meu Deus, meu Pai, Senhor. Cada vida que presente, meu Deus, meu Pai. Renova, Senhor. Renova as suas forças, meu Deus, meu Pai. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, se está a ponto de parar, Senhor. Que elas não venham desistir, meu Deus e meu Pai. Que elas não venham parar no meio do caminho, Senhor. Oh, Pai soberano, que elas não venham, meu Deus e meu Pai, como os demais que ficaram pelo caminho, meu Pai. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Mas que possamos ser preparados, meu Deus e meu Pai. Preparados, meu Deus e meu Pai, para estar com o Senhor, meu Deus e meu Pai. Derrama da tua glória, da tua graça, meu Deus e meu Pai. Perdoa, Senhor, todos os pecados, meu Pai. Perdoa, meu Deus, Pai, passa teu sangue purificador, purificando, Senhor, cada vida, cada alma, meu Pai. Derrama da tua glória, da tua graça, meu Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, meu Pai. Tu nos compraste, meu Pai, com teu sangue, meu Pai. Em nome do